O Guilherme, além de um grande amigo meu, da minha família, sou amigo da família, enfim, o Guilherme é professor. A gente conseguiu trazê-lo para ser professor da pós-graduação na Mauá, justamente nessa disciplina de inovação na prática, no modelo que a gente deve começar agora. Vamos começar online e aguardamos as oportunidades e as expectativas de voltar. Bom, meu nome é Antônio Cabral, eu trabalho como professor da Mauá, hoje atuo como coordenador do curso de pós-graduação, que mudamos de nome para Engenharia de Embalagem e Inovação, Indústria 4.0, não dava para ficar para trás, né? E um dos módulos, que é o módulo de inovação, inovação em embalagem, não poderia iniciar ou poderia ser feito de qualquer forma sem contar com o Guilherme, que é, antes de tudo, um cidadão que inova muito e na prática mesmo, né? Então, eu começo agradecendo a todos vocês que estão presentes. Nós vamos gravar essa nossa conversa e vamos depois disponibilizar para vocês nos nossos meios, aí, na nossa mídia. Essa apresentação não tanto formal como a minha, agora eu peço para o Gui, por favor, Guilherme, conta um pouquinho de você aí, antes que eu comece a te massacrar com perguntas e provocações. Legal. Bom, obrigado pelo convite. E quando eu coloquei no LinkedIn que ele seria um papo de compadre, realmente é um respeito que eu tenho pelo Cabral há muito tempo. Meu pai e o Cabral trabalharam alguns anos juntos aí na Sambra, Santista, hoje Bung, e foi aonde eu me inspirei para trabalhar com embalagem e matéria-prima. Veio da conversa desses dois malucos, de falar de visão sistêmica de embalagem. Isso ainda por escolher qual que é a profissão que ia ter na minha vida. Eu acordava de manhã, meu café da manhã era vendo meu pai olhando as embalagens de margarina para ver os defeitos, para ver a impressão, para ver no sangue, e não saiu nunca mais. Então, eu sou formado em engenharia de materiais pelo Mackenzie, tenho algumas especializações em marketing e sustentabilidade na GV, na UF, e sou fundador da Bumera. A Bumera é uma empresa de economia circular, na prática, né, uma empresa muito verticalizada, desde pesquisa e desenvolvimento, que eu acho que a gente vai falar bastante daqui, até a fabricação de produtos finais, com um conceito totalmente de economia circular dentro do processo de desenvolvimento. E uma apaixonado por inovação. Sou estudioso de inovação já há mais de 20 anos, realmente porque eu acredito que é aí que a gente pode mudar um país, é aí que a gente pode mudar um mundo. E no mundo que a gente está vivendo tão difícil, onde eu vejo ainda, pode criar, por exemplo, um laboratório para correr todos a favor da vacina logo, você vê a competição entre países e laboratórios para ver quem sai com a vacina primeiro. Isso mostra um pouco quão doente o planeta está, e acho que vai ser um bate-papo super legal para falar como é que a gente pode botar isso em prática. Obrigado pelo convite, Cabral. A gente realmente agradece, porque com toda essa história aí, e o fato até de um dos laboratórios da Bumera estar instalado na Mauá, é uma coisa muito gostosa, porque mostra que essa ligação, engenharia, fazer as coisas na prática, não ficar só olhando, sabe? Enfim, vamos resolver mesmo e vamos tentar fazer alguma coisa forte nisso, né? A Bumera, Guilherme, vamos dizer assim, é uma ideia que veio desde a Wise Waste, se eu não me engano, não é isso? A gente nasceu com o nome Wise Waste, e aí em 2017 a gente fez um processo de verticalização, e a gente acabou mudando a identidade visual, mas é a mesma empresa, né? Então a gente nasceu como Wise Waste, que nasceu de uma empresa pautada pela pesquisa e desenvolvimento. Nossa ideia era criar um grande laboratório de Open Innovation, de usar resíduo como fonte de matéria-prima principal. Então, dali nasceu a ideia de ter o nosso laboratório dentro das universidades, e quer dizer, esse conceito de Open Innovation sempre foi muito forte desde o começo, e nascemos disso, uma empresa de P&D. De repente, quando a gente se deparou com a realidade brasileira que a gente não conhecia, eu trabalhava inteiro na indústria de embalagem, na indústria de matéria-prima para embalagem, de repente me deparei com uma cooperativa de catador na Marginal Tietê, quer dizer, dentro quase do polo da maior cidade do Brasil,
pessoas ainda vivendo de uma maneira totalmente insalubre, totalmente fora do mundo que a gente estava vivendo, né? Isso para mim foi um soco no estômago. E aí que veio essa fusão, pesquisa e desenvolvimento, né? E aí dá o fruto da empresa. Ou seja, a gente une hoje a negócio social, ou seja, para desenvolver o país em alguns aspectos, mas muito pautada com ciência com consciência, é o nosso lema. Assim, a gente faz ciência com a consciência do impacto que ela vai gerar na sociedade depois que ela vai para o mercado. Então, isso. Hoje tem 9 anos de vida. Nosso laboratório continua na universidade, no caso, hoje a gente está aí com a Mauá. A gente acredita muito nessa relação academia-empresa e vai continuar sempre, independente do tamanho que a Boomera vai chegar um dia, a gente vai estar sempre conectado com a academia e tá tentando dar essa velocidade que a indústria pede por uma coisa mais cadenciada que a academia pede também, é necessário a calma, é necessário a ciência, o aprofundamento. Como é que a gente faz esse elo entre as duas pontes e que coloca a inovação no mercado, né? E começa a gerar negócio novo, dinheiro novo, a partir de uma inovação que pode nascer nesse casamento aí, né? Esses dois atores tão diferentes, né? Vocês estão me ouvindo aí? Eu te ouvi mal agora, Guilherme. Vocês estão me ouvindo? Travou um pouquinho. Para mim deu uma cortada. Sim. Finalzinho. Não. Na fala do Guilherme ou na minha? Do Guilherme. Até onde parou? Finalzinho, Gui. Até onde parou? Eu estava terminando de falar sobre o crescimento. Que essa conexão entre a indústria e a academia. Mas os vermífugos não são tão mal. São vozes massivas. Microfone aberto, não entende alguém? Tem microfones abertos aí, gente, por favor. Bom, então, o que eu estava só finalizando, então, é que eu sempre acredito nessa conexão para a inovação acontecer, ela é uma somatória de mentes brilhantes, né? Não é uma pessoa que nasce, uma empresa que nasce com a ideia que eu brinco, sempre, uma boa ideia sempre nasce pela metade, e ela é complementada com atores de diferentes inteligências para ela sair no mercado para realmente solucionar alguma coisa. Então, eu não tenho a ilusão de que uma empresa vai ter essa visão perfeita de uma ideia, né? Essa visão, esse fato que você contou aí é bastante interessante, porque você disse que deparou com uma cooperativa de catadores em plena São Paulo. Nos últimos anos, talvez de 10 anos para cá, eu participei de 2 projetos com catadores. E o que eu vou falar agora é mais um elogio à sua persistência. Um deles foi numa 2 cooperativas, num projeto de empreendedorismo em São Bernardo do Campo, e uma outra em São Caetano, também com catadores. E eu admiro o que você contou, porque eu olhava para aquilo e ficava pensando, a coisa é muito mais difícil do que a gente imagina. Ou seja, são pessoas com uma expectativa de crescimento muito diminuta. São pessoas que querem crescer, quer melhorar um pouco a refeição, talvez. Eles não têm grandes ambições. Essa visão eu queria compartilhar com você e perguntar para você o seguinte: inovar num ambiente tão hostil como esse não é fácil, né? Qual foi o segredo? O segredo é escutar, cara. O segredo é escutar e viver com o sapato das pessoas, né? É muito isso, né? Não achar que você vai chegar ensinando só porque você trabalhou numa grande multinacional ou que você pôde ter a oportunidade de estudar em boas faculdades, achar que dali você é o professor do mundo, né? Isso foi a primeira coisa que eu aprendi logo nos primeiros contatos com as cooperativas. A gente achando que ensinar Kaizen, ensinar processo e tal, e voltava, cada ida numa cooperativa era um MBA em 2 horas, 3 horas de trabalho que a gente tinha lá ao vivo. Pessoas que vêm com restrições tão claras e tão absolutas de vida e de processo de trabalho, que, para você ter uma ideia, as primeiras intervenções que a gente fez cooperativa 9 anos atrás foi reforma de banheiro.
né, das cooperativas. Não foi compra de máquina, não foi dinheiro para fluxo de caixa, foi reformar o banheiro, porque a maioria é mulher que trabalha nas cooperativas, uma grande maioria são mulheres, e elas tinham vergonha do ambiente de trabalho para levar os filhos visitar onde elas trabalhavam. Então isso a gente teve que aprender também. A gente teve que entender que para a gente é tão bacana você ter um banho quente todo dia, ter um banheiro para você poder usar, e a pessoa no ambiente de trabalho não ter isso. Então realmente foi um aprendizado muito legal. E aí, independente se é uma cooperativa ou se é uma empresa multinacional que a gente atende, ou uma universidade do tamanho da Mauá, é muito entender o que cada que vai sentar nessa mesa tem para contribuir naquele foco do negócio, no trabalho que a solução que você está propondo para o mercado, que job, que tarefa que você está cumprindo que está mal resolvida hoje, né? Então, trabalhar com cooperativa fez a gente entender que existe uma realidade no Brasil que a gente, em multinacional e em grandes empresas, desconhece, são pessoas invisíveis, mas que 90% do nosso resíduo gerado passa por eles hoje, né? E que no momento de pandemia, como a gente está vivendo agora, eles são literalmente esquecidos pela sociedade, estão de braços cruzados, sem poder trabalhar e sem nenhum apoio para a sobrevivência deles, né? E só que os caras limpam 90% do que é coletado de forma seletiva no Brasil, passa por eles. Então, é um aprendizado diário trabalhar com as cooperativas. Hoje, eles são nossos parceiros oficiais de logística reversa. A gente não faz logística reversa com empresas de transporte, a gente faz logística reversa 100% com as cooperativas de catadores. Hoje, o SLA de atendimento deles nos nossos projetos é perfeito, né? Ou seja, a gente não tem reclamação dos nossos clientes por falta de trabalho, de entrega, de prazo de coleta e tal. E isso é um fruto de uma construção em conjunto, né? Realmente de uma cocriação juntos. A gente trouxe ferramentas de gestão e eles trouxeram a vontade de trabalhar, a vontade de crescer e a vontade de fazer um trabalho decente e ser reconhecido e ser bem pago pelo que eles fazem para a sociedade. Então é assim que a gente compõe. Isso vale para trabalhar com universidade, isso que também tem uma dinâmica diferente, tem um foco diferente. Como é que eu trago um aluno, como é que eu trago um professor com alto gabarito a fazer projetos que a gente nem sabe onde vai chegar? Para reciclar fralda suja, para reciclar caixa de café, reciclar embalagens flexíveis multicamadas. Como é que eu trago o interesse desse cientista, ou o novo cientista se formando, a estudar junto com a gente e arriscar até a sua carreira, ou arriscar que eu digo, não estou falando que o cara vai perder a carreira, mas investir o tempo dele em projetos que a gente não sabe onde vai chegar. Então, tem uma coisa no meio que é o propósito de tudo isso, né? Uma palavrinha que todo mundo vem falando, mas se não é isso, me ensine outra palavra para o que for, porque realmente isso é o que liga as pessoas, né, em volta de fazer um mundo melhor, um produto melhor, um consumo melhor. E aí, com isso, cada um contribui. Se tiver overlap entre as pessoas, a inovação não acontece. Isso é claro, né? Muitas tentativas já aconteceram na economia circular ou na inovação, onde você tem muito overlap na mesma sala, muita gente fazendo a mesma coisa no mesmo ambiente. Aí na minha opinião, é perda de tempo. Vai ter conflito de interesse. Infelizmente, o ser humano é egoísta by design. A gente foi concebido no egoísmo, então, infelizmente, é assim. Então, quando você tem um ambiente que todo mundo complementa o outro, a inovação acontece, né? Uma coisa que eu aprendi também nesses tempos é que, para inovar, precisa ter uma relação de confiança muito grande. Não é um contrato de confidencialidade que vai gerar a relação de confiança. Por que o Brasil é considerado muito criativo e pouco inovador, e países mais europeus são mais inovadores? Inovação, que eu digo, inovação é dinheiro novo, é projeto novo no mercado sendo vendido e tal. Aqui a gente não... Infelizmente, a gente tem um ambiente que não provê a confiança, né? O brasileiro já não confia por várias razões, política, enfim, corrupção, uma série de coisas, promove um ambiente de não confiança. Então, como falo, não é um contrato. Muitas vezes já fui questionando, mas você não tem um contrato? Não é um contrato que vai gerar a relação de confiança. Realmente é o papel bem claro de cada um, o que cada um vai prover e vai realmente extrair daquela inovação que a gente está discutindo, é o que vai criar essa relação de confiança no primeiro, segundo, terceiro projeto, quando você tem um time de pessoas muito boas para o mesmo propósito, cada um contribuindo com a sua parte e recebendo a sua parte, né? Essa história que você contou aí primeira coisa a fazer foi arrumar o banheiro, é fantástica, né? Quem pagou? Você? Parte a gente, parte
clientes, né? A gente tem um trabalho de governança das cooperativas, que as empresas precisam atender à política nacional, e o que a gente fez foi envelopar num programa onde que a gente uniu o útil ao agradável, ou seja, as empresas precisam reportar o que elas estão fazendo no Ministério do Meio Ambiente, as cooperativas precisam... Está falhando aí. Sim, cooperativa com 3 prensas. Voltou? Voltou não? Voltou. Tá. Então, quando a gente começou a olhar as cooperativas, a gente via muito projeto de doação de máquina para eles. Então, esteiras, prensas e outros produtos. E que muitos deles estavam parados, né? É a mesma coisa dar carro para quem não está sabendo dirigir. E aí a gente começou a perguntar, começou a entender mais as dores que estavam vivendo ali, literalmente, entender o que a gente precisava resolver. E foi quando a gente percebeu claramente que era muito mais uma questão de base primeiro para depois botar equipamento. A gente inverteu o processo, envelopou isso num programa de longo prazo e começou a oferecer no mercado para empresas que precisavam reportar os relatórios de projetos para a Política Nacional de Resíduos e trazer as necessidades das cooperativas. Cada cooperativa recebeu um diagnóstico e aí a gente foi vendendo esses projetos para as empresas que foram adotando isso. E aí virou... São 9 mil cooperados, dobrando o salário deles em todo o Brasil. E aí entra uma coisa que eu admiro do seu trabalho, né? E a gente espera que você conte isso nas suas aulas. Quer dizer, vira como se fosse uma PG, não é isso? Porque se um deu certo, o outro vê que deu certo, o outro vê que deu certo, e aí todo mundo quer. Eu brinco com a cooperativa, às vezes é mais eficiente que o Facebook, em termos de rede social. Assim. Quando dá certo em uma, é impressionante que o nosso telefone toca imediatamente na sequência de outra, e assim vai. Eles são muito carentes de projetos e muito carentes de iniciativas de longo prazo, né? E aí, quando você faz uma intervenção, tipo, como eu estava conversando antes de a gente começar, a gente implementou Kaizen numa cooperativa semana passada, né? Muito mais do que máquina, a gente foi lá estruturar a operação. Com esses projetos de Kaizen, a gente dobra, quadriplica o faturamento da cooperativa com pequenos ajustes de processo, né? Que no primeiro momento tem uma certa... mas você só vai mudar a esteira dali, passar para cá, eu vou triplicar minha produção. E eles começam a participar e construir isso juntos. Kaizen é muito isso, é muito legal trabalhar com Kaizen por causa disso, né? E começa a ganhar mais, o cara na semana seguinte começa a faturar mais, e aí isso passa de um para outro. Eles começam a falar para os colegas cooperados, e aí começam, tem como me encaixar num projeto desse? Eu posso ser o próximo? E aí, vai chamar outra. A máquina olhar a estruturação e a perenidade da história, né? Como é que a gente consegue manter isso e eles se desenvolverem e conseguirem tocar a vida, às vezes sozinhos até, né? E aí viram um parceiro de negócio da Bumera. Eles são literalmente um parceiro de negócios hoje. Eles são nossos agentes logísticos, nossos agentes ambientais. Eles são business partners da Bumera nos projetos. Quer dizer, você está me dizendo que o ambiente de inovação que você está criando, o que você criou... Deixa eu colocar a pergunta de outra forma. Você está me dizendo que você criou um ambiente de inovação. Ele não existia e você foi lá e feito sei lá, um mágico qualquer, tirou o paninho de cima, apareceu um ambiente de inovação. Você acredita que esse ambiente de inovação é construído e não existe e a gente tem que descobrir? Eu acredito que o que gera inovação é o ambiente que a gente está rodando essa história, né? Tanto geograficamente quanto ambientes e ecossistemas que permitem inovação, né? Eu não realmente assim, eu não acho que é uma mesa de ping-pong ou uma mesa de sinuca no escritório que vai gerar inovação, tá? Eu acho que gera inovação primeiro, qual a causa que você está procurando, que problema, é muito do conceito do Chris, assim, da Harvard, né? Qual é o job to be done? Qual é o job to be done que você está resolvendo, para depois você criar um ambiente, um ecossistema de pessoas que vão ajudar você a contribuir para ajudar essa tarefa na sociedade. Então, isso para mim é muito forte. A partir do momento que você identificou, que eu quero resolver o quê? Eu quero resolver o problema de produtos que estão gerando resíduos, então eu quero resolver um problema de embalagens que estão sendo desenvolvidas, que estão
estão resolvendo a questão de invase, de transporte, de shelf life, de visual, mas na hora do uso, no pós-uso, ela vira um problema para a sociedade. Então, quando você tem claro qual é a tarefa que você quer resolver, que está mal resolvida, e escolhe os bons atores e cria um ambiente de contribuição e colaboração aberta, todo mundo claro qual é o papel de cada um ali, a inovação acontece. Quando não tem esse ambiente, eu vejo a inovação ficar muito mais lenta. Aí um pouco do texto que você comentou comigo, que você leu, que eu escrevi lá numa revista especializada, que é exatamente isso. Hoje eu vivo muito projetos no nascedouro das embalagens. Assim, as empresas vão lançar produto novo, estão começando a nos chamar para conversar um pouco antes do lançamento. E é esse é um ambiente que precisa ser, realmente, repensar essa história de como agir, né, como esse brand owner com o fabricante da embalagem, com o fabricante da matéria-prima, com o fabricante de tintas, etc. Como é que a gente cria um novo ecossistema de inovação num mercado tão maduro e tão importante como o mercado de embalagem, né? Que tem tempo longo ainda, não acho que a embalagem vai acabar, muito pelo contrário. Eu acho só que o formato que está sendo criado e o nível de exigência de inovação que está sendo criado, aí, puxado por nós como consumidores e por ativistas e tal, está fazendo a coisa ser repensada, mas sem a cadência que eu acho que tem que ser. Né? Então, é aí que entra uma coisa importante de todo essa sua fala, né? As empresas estão procurando você no momento de desenvolver o produto, ou seja, é visão sistêmica na veia. Ao mesmo tempo, nós temos dois episódios que acontecem e de um deles você é protagonista direto. Eu costumo dizer para alunos assim que raras vezes na minha vida eu vi tanta bobagem sendo dita quando o pessoal fala que a embalagem é culpada de tudo, né? E a gente até brinca que às 5 horas da tarde todas as embalagens se reúnem, alguém dá um toque e elas se suicidam, né? Quer dizer, elas têm vida própria, essa coisa toda. Isso não pode, né? Então ele é o grande mal da humanidade e, de repente, no caso do saquinho do supermercado, não leve saquinho, traga de casa. Rolou pandemia, não traga de casa, né? Leva daqui. Quer dizer, é um negócio assim, muito, muito, muito estranho. E, ao mesmo tempo, eu vejo você fazendo algumas ações como aqueles dois... Eu chamo isso não é abordagem, eu chamo isso é uma abordagem assim, forte, nas praias, recolhendo uma série de plásticos, né? E a partir daí fazendo embalagem para Omo, sei lá quantas. Né? Qual é a repercussão disso? Quer dizer, você acha que essa atitude de você ir à praia, fazer a propaganda, mostrar, não é propaganda no mau sentido, né? Trazer a evidência, escuta, isso aqui que eu estou jogando fora é gasolina, é petróleo, isso aí não é lixo, né? E, de repente, você vê uma empresa no mercado lançando um produto, um refil, fabricado com plásticos, eu não sei se foram esses que foram recolhidos na praia tal, na praia Y, ou em qualquer outro lugar. Isso aí, a mim, me faz um bem danado, né? Estou vendo o Guilherme fazendo umas coisas boas, mas qual é a real repercussão disso? Quer dizer, como as pessoas veem isso na sua atitude inovadora? O que eu estou vendo assim que está acontecendo que é legal a gente pensar com uma visão sistêmica de embalagem, né? Nos anos de embalagem aí, nos últimos 30, 40 anos, os brand owners sempre comandaram a história de agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Eram poucas empresas de embalagens naquela época, hoje são várias empresas de embalagens, e sempre cumprindo o papel da embalagem, que era o do transporte, aspecto visual, shelf life de produto, logística, e sempre cumpriram muito bem, mas elas sempre os desenvolvimentos sempre foram pautados por um ambiente hostil, ou seja, o que é hostil, né? Bids, mutual release, ou você encontra o preço, eu vou trocar você e tal, aquele ambiente pressão que sempre vai ter, nunca vai deixar de existir, e sempre pautado no desenvolvimento tecnológico da embalagem, né? Eu lembro que quando trabalhava em embalagens flexíveis, era legal ver um cara que investiu numa extrusora de 14, 15 camadas, só ele podia fazer aquela estrutura, porque isso, ele não era louco, ele não é esquizofrênico, ele não queria acabar com o planeta, óbvio disso, ele foi pautado por uma exigência de mercado que estava acontecendo. Agora, esse mesmo cara
que exigiu toda essa tecnologia de impressão, qualidade. Quantas vezes minhas embalagens eram reprovadas à prova de couro porque o cachorro não estava com o olho brilhante, ou porque o boi da cerveja, uma vez escutei que o boi da cerveja não estava, ele não estava simpático e tal. Então é aí que exigia um investimento totalmente em tecnologia. O investimento era tecnologia. Aí esse mesmo cara que exigiu tecnologia, barreiras, quantidade de camadas absurdas, etc., chega para o cara e fala assim, ó, é o seguinte, cara, chegou uma regra nova aí do global, eu tenho que usar 25% de material reciclado, que era uma palavra proibida dentro das multinacionais até 5 anos atrás. Você falava de reciclado, o cara some da minha frente, né? E hoje o cara quer que essas empresas que ele forçou o investimento em tecnologia mude da noite para o dia para uma coisa mais sustentável, mais reciclado, com a ameaça do tipo, se você não fizer, eu vou trocar você por outro material, né? E por aí vai. Então, esse é o jogo de agora. Se está certo ou errado, no meu ponto aqui não é isso, tá? O mundo mudou, só que no mercado que o investimento em CAPEX era muito alto, né? A flexibilidade para você poder fazer coisas que você não tem o CAPEX, ele era muito complexo. Eu trabalhei em empresas que eu escutava muito nossos presidentes, temos que ser inovadores, tá? Vou ter que pensar fora da caixa. Pô, legal. Então, se eu posso pensar fora da caixa, então eu posso ser uma empresa de serviço de embalagem ao invés de vender só embalagem flexível? Não, temos que ser inovadores, pensar fora da caixa e vender o que a fábrica produz. Então você ficava limitado sempre à inovação, né? Agora o mercado exige outra coisa. Agora o mercado exige flexibilidade, mudança, produtos mais sustentáveis e tal. E que não é porque as multinacionais acordaram e falaram tem que ser assim. A sociedade está cobrando isso. Quando a gente faz um trabalho de... Fala, desculpa, te interrompi. Termina. Quando a gente faz esses trabalhos de praia, é muito mais de educação e de sensibilização do que efetivamente vai resolver o problema da praia. Quando você leva um CEO, como a gente faz muito, leva muito CEO e presidente, diretor de empresa para limpar a praia, com o filho dele no sábado, de manhã, de propósito, e no frio, se Deus quiser chovendo, é justamente para mostrar o impacto que produto que ele está mandando alguém fazer está gerando na sociedade. E isso gera sensibilização e engajamento daquele líder de poder mudar e repensar a história. Eu falo muito isso. Quem inventou o problema é o mesmo cara que vai inventar a solução. Somos nós, seres humanos, com a nossa inteligência, que vai trabalhar para o mundo mais inteligente de consumo, né? Só que é isso, a gente está nesse ambiente, entendeu, Gabriel? Agora com a pandemia no meio, então nem se fala, ficou mais complexo. O que era ruim ficou bom, né? Quem vai usar uma máscara emprestada de alguém? Ninguém. Quem vai emprestar uma luva de alguém? Ninguém, pelo amor de Deus. Não quero tocar em você mais, inclusive. Então, o plástico agora, o descartável ficou interessante agora nesse contexto, isso né? Aí, isso aí. Então essa loucura que é legal no ambiente de inovação. Só que você tem que estar aberto a isso. E você tem que ter calma e cadência e método de trabalho. Não adianta chegar a exigir do seu fornecedor, ou se vira ou eu te troco. Esse ou se vira ou eu te troco, ele gera um ambiente não de inovação, ele gera um ambiente de tensão, um ambiente que não é bom para inovação, né? Um ambiente para inovação legal é uma mesa de conversa com várias pessoas, vários atores, uma agência de packaging que às vezes você acha que o cara de packaging ele é tão psicopata de querer desenvolver uma água de cor diferente, além da transparente, porque ele quer resolver, ele quer abaixar o valor da reciclagem com aquela cor diferente. Não, simplesmente não tem informação que um PET transparente vale muito mais que um PET colorido e que o mercado de PET no Brasil já precisa de PET, porque está faltando PET na reciclagem. Acho que uma professora, ela é louca de ensinar uma criança a fazer um vaso com uma garrafa de PET cortada, falando que isso é o bom para o planeta, sabendo que se aquela garrafa entrar no circuito de logística reversa, ela vai ser uma matéria-prima nobre para você. Ela não sabe que isso é legal. Ela acha que fazer o vasinho é legal. Ela está errada? Não, ela está com a melhor das boas intenções. Mas se não tem um trabalho sistêmico de educação e de que agora que mudou, preciso de ser mais sustentável, como é que eu construo isso com cadência, vai virar esquizofrenia, vai virar eu sou melhor que você, aquelas papos de sempre, meu material é melhor que o seu, e aí ninguém constrói, né? Simplesmente é um ambiente de desconstrução. Os maiores ambientes inovadores, no Israel, Vale do Silício, ele constrói coisas com muita múltipla inteligência ao mesmo tempo. Eu tive a oportunidade de visitar lá o Media Lab no MIT, e é
tudo misturado junto ao mesmo tempo. Para você desenvolver uma prótese inteligente lá, você tem médico, você tem sociólogo, você tem engenheiro, você tem administrador, publicitário na mesma sala de inovação. Tem filósofo. É assim que a inovação acontece, não é uma assim, ou muda ou te mudo. Então é isso um pouco da crítica que eu estou fazendo nesse ambiente de embalagem, que tem tanta gente boa nesse setor, muita gente técnica, muita gente inteligente, que foi sempre paga para fazer o do virgem virar produto e esquece o pós-consumo. Mas essa mesma inteligência pode ser usada para repensar materiais. É um pouco do nosso projeto que a gente tem com vocês, na Mauá, e que a gente tem com a Down, por exemplo, de montar uma fábrica para fazer PCR com eles, que é o pós-consumo, com a Down, que tem cientistas brilhantes no mundo inteiro, que sempre foram pagos para desenvolver moléculas da virgem para fazer um produto melhor. Esses mesmos cientistas PhDs brilhantes estão ajudando a gente a repensar a formulação, a repensar. Eles conhecem a cadeia carbônica, a cadeia polimérica, ele vai ajudar a gente a pensar. Usa essa inteligência para um novo pensar. É um pouco assim que a gente está trabalhando em inovação. Legal. E, inclusive, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer pelo chat aí, que a Fabiana passa para mim. Mas isso que você está falando é o pensar fora da caixa, que eu já chamo de pensar fora da embalagem, né? Quer dizer, é o olhar a coisa sob um outro ponto de vista. Tem um filme muito velho que eu assisti algumas N vezes, chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Se você não viu, veja. Que é um professor que no começo ele sobe na mesa e pede para os alunos rasgarem a primeira ou a segunda página do livro de poesia, sobe e fala, "Oh, Captain, my Captain", quer dizer ver o mundo de uma forma diferente. Eu disse isso, ver o mundo de uma forma diferente, porque eu quero também buscar, e para ouvir tua opinião, sempre do lado inovador, uma frase uma entrevista muito gostosa do Boff, dizendo que 2 sintomas mostram que a Terra está doente, né? O primeiro é a febre, que é o aquecimento, e o segundo é o vírus, né? Que os americanos às vezes chamam de community virus, quer dizer, uma coisa que é inexplicável, aparece e ataca, né? Mas, ou seja, nós estamos num ambiente de transformação. Então, é hora de pensar fora da embalagem, quer dizer, olhar a embalagem não como um container, você tem que olhar com algo maior, né? Algo algo que vai te adicionar valor, né? Você consegue dentro disso, não, que você consegue, mas como é que você percebeu que o resíduo sólido urbano, né, é um sintoma de que a Terra não está bem, né? Que é alguma coisa que você pode fazer, que você pode adicionar valor a ele, né? E contribuir para o mundo. Quer dizer, foi tudo porque você viu aquele coitado aquela usina lá de triagem, ou você realmente teve um outro insight, uma outra visão qualquer da estrada de Damasco? Não, primeiro, assim, antes de responder, só quero mandar os parabéns. Hoje é aniversário da Val, que foi sua aluna, a Val Carnevale. Ela está aqui, Ela está aqui com a gente, mandar um beijão para ela, o aniversário dela. Parabéns, Val, tudo de bom. Vamos cantar parabéns para ela? Parabéns a você. Muita saúde e tudo de bom para você, que está com um desafio novo aí, já está desenvolvendo coisa nova aí. Bom, obrigada, queridos. Parabéns, Val. Parabéns, Val. Parabéns. Obrigada. Tá, o que eu acho dessa pergunta, Cabral, a gente tem que, nós amantes da embalagem, a gente tem que começar a perguntar de novo qual que é a função dela, ou seja, eu não digo função técnica, qual o job to be done que ela existe agora. Porque você começa a ver movimentos que, por exemplo, volta do refil, né, ou a volta de produtos sem embalagem. Essas esquizofrenias vão aparecer fortes, e cada vez mais forte, de projetos que começam com cases, começam com coisas bacanas, mas que depois pode virar realmente uma tendência. A pergunta que eu faço, tem uma startup americana que eu gosto muito, chamada Refill, de refil mesmo, Refill, onde, olha só a sacada deles, eles criaram um aplicativo, né, como qualquer digital company aí, um aplicativo, você faz uma assinatura e recebe um squeeze de alumínio. E aí, através do aplicativo, você está em Nova York, está com sede, você liga lá seu aplicativo e acha alguma cafeteria parceira deles. Achou daqui de 50 metros, você vai lá, com o aplicativo você libera um filtro com tratamento de ozônio da água,
você bota seu squeeze ali embaixo, ele enche conforme a quantidade que você quer, e no final do mês te cobra o quanto de mililitros de água você consumiu, né? Então o job to be done ali é matar a sede do cara que está tomando a água, não é comprar a garrafa de PET com água dentro, né? Os caras sacaram essa história. Foi um fracasso em Nova York, né? Porque começaram a tomar críticas, como todo ser humano tem que criticar, e começaram a criticar porque a água de Nova York é boa, a água sempre cobrar uma coisa que já é boa, só que eles estão indo para locais, e aí sim com grande sucesso, locais onde o tratamento de água não é tão bom assim, e faz muito sentido você ter acesso a essa água. Então, esse tipo de pensar, e aí às vezes tem que vir uma startup que nunca trabalhou com embalagem na vida, que não tem o DNA dentro das nossas cabeças, né, do mindset forjado nesses milhares, centenas de anos de embalagem, para inovar no setor, né? Então, o que eu estou falando muito para as empresas que estão mais tempo no mercado, se não criar um departamento, até um CNPJ, fora da empresa, para pensar o novo, o DNA não deixa. Ele é um anticorpo para a inovação, tá? O que vai ganhar uma discussão? Se você vai pensar num projeto como esse da Refill, de em vez de vender embalagem, criar um aplicativo, ou, cara, ferrou, vamos parar a linha do cliente se a gente não entregar a embalagem até as 5 da tarde. O que ganha essa reunião que estava muito tempo com o CEO da empresa para mostrar o aplicativo, vai automaticamente ser cancelada, porque você tem que entregar a embalagem às 5 da tarde, que o cliente para, né? Então, isso é um anticorpo da inovação. É muito importante você ter uma área com autonomia, pouco dinheiro, tem que pensar como startup, ou seja, dinheiro quase quebrando todo dia, multidisciplinar, para quebrar você. Ou seja, ela tem que pensar como eu vou quebrar a minha empresa atual. Porque essa empresa apaixonada pelo job to be done, e aí que eu falo sempre, né? A gente tem que amar o problema que a gente está resolvendo e não a solução que a gente oferece hoje. É inverter a cabeça, né? Em vez de amar a nossa embalagem que a gente faz, qual o problema que eu estou resolvendo e ser apaixonado por ele, para você toda hora entender como ele pode ser melhorado a sua entrega. E tá livre, e livre de, inclusive, de se repensar como todo e recriar a sua empresa. Que é difícil, porque você tem um CAPEX investido. Hoje a gente tem fábrica. É difícil você falar assim, puta, agora ninguém mais quer usar o que a minha fábrica está produzindo. Mas eu prefiro ser mais leve nesse aspecto, né? Do que produzir máquina de escrever melhor. Sabe assim? Tipo, porra, vou ficar... Sabe? Então, é um pouco isso. É difícil inovar hoje, mas o que eu indico muito cara, cria uma empresa nova com multidisciplina, que o objetivo deles é amar o problema que você está resolvendo. E, no caso, a embalagem amar a embalagem que eu estou... o produto que eu estou embalando. Porque você, com esse olhar, Cabral, você começa a ver na perspectiva do cara que está usando a sua embalagem, na perspectiva do cara que está catando a sua embalagem por aí, da perspectiva do cara que está fazendo o produto na fábrica dele, e não com a perspectiva do tipo, eu tenho uma fábrica de, sei lá, de BOPP e eu preciso agora melhorar a impressão dele, deixar o vermelho mais vermelho, etc, etc. Então é difícil, porque o DNA ele vira um anticorpo nesse momento de inovação. Olha a pergunta que a Ana... A Ana é uma aluna da Mauá, parece até coisas do além, né? Caiu a pergunta aqui e você começou a falar. Eu vou ler, porque assim não preciso ficar representando, então fica mais fácil. Faço parte da Atlética da Mauá e sempre tentamos inovar, mas não temos um padrão de como fazer isso, né? Qual seria a melhor forma de padronizar esse processo sem prejudicar o grupo e sem depender tanto da proatividade de cada um? Boa pergunta. Cara, assim, hoje tem vários métodos, várias metodologias, mais coisas legais. O que a gente está adotando muito lá na empresa é o conceito de Lean Startup, onde você é rápido, feio e barato, né? Para você errar sempre e não perder tanto tempo para o ótimo, que na inovação o ótimo realmente ele é sempre inimigo do bom. Então assim, a gente tem que inverter a forma de pensar a inovação, onde você nasce com uma ideia de querer resolver um problema e bota testes de mercado o mais rápido possível. Isso tem processo, tem método para fazer. A gente pode, inclusive, trazer isso para pós, assim, os métodos e métricas que a gente está usando, mas tem muita coisa legal disponível no mercado. Se você vai para um padrão, inovação é muito mais Scrum
do que waterfalls. Quer dizer, projetos que você tem que gerenciar com muito mais cabeça de agile mesmo do que cabeça de Gantt, cabeça de gestão de projeto em Gantt, que tem interdependência, só começa a fazer isso depois que aquilo aconteceu. A inovação, você tem que cravar uma ideia de 2, 3 semanas, no máximo, que você tem que trabalhar em algum aspecto daquele produto ou serviço que está criando, voltar para o dono daquele produto e perguntar, é isso que você estava pensando? Não, não é isso, é totalmente diferente. Então, destrói tudo e começa de novo, porque se você faz o modelo tradicional de waterfall, de cascata, de Gantt, você vai produzir tudo, fazer tudo, chega no final e fala, puta, mas não era bem isso que eu estava pensando. Só que já investiu em equipamento, você já botou máquina para rodar, já fez a prova de cor, e aí você se frustrou o cliente. Hoje, o cliente não sabe o que quer. Né? Aquela velha máxima de inovação, não vou ficar repetindo coisa que todo mundo já escutou, mas é bacana, cabe aqui. Se o Ford perguntasse para o cliente dele que ele queria, o cara queria cavalos mais rápidos, né? Ele não queria um carro, o carro não existia na época. Então é isso um pouco, o cliente às vezes não sabe o que quer, por isso que eu falo que tem que observar muito, a gente usa muito design thinking como princípio, ou seja, olhando muito observação, campo, acompanhamento da jornada do cara que você está querendo resolver o problema, passar um dia com ele, ver como ele resolve mesmo, anotar essas coisas, tem muito insight importante ali. Mas sempre quebrar suas entregas em pequenas entregas feias, baratas e rápidas. Né? Não amar a sua solução. Tem que ter um negócio tranqueira mesmo. Não faça um aplicativo completo. Pega uma folha de A4, desenha um botãozinho, aperta aqui. É nesse nível. Porque você vai perceber que seu business plan ele é tão bom até você sair de casa e perguntar a alguém sobre ele e acabou, já não serve para nada. O cara vai te derrubar. Porque você, puta, é verdade, não pensei nisso. Então, é um pouco isso. Inovação é muito mais Scrum do que Waterfall. É muito mais Scrum do que Waterfall. Eu vou copiar isso aí de você, estou até escrevendo aqui, gostei muito. Tem que ser feias, baratas e rápidas para dar certo. Esse é um negócio, especialmente dentro da escola. As pessoas ficam... Você falou um pouco do copo de água, tem uma outra pergunta aqui, mas antes eu quero dividir com você. Tempos atrás, apareceu a coisa do H1N1, que os portugueses diziam que era um jogo sempre empatado, H1N1. E por conta dele, as pessoas passaram a tomar água em copo descartável. Ok? Certo. Aí na escola apareceu aquela coisa de, não, copo descartável é ruim, prejudica o meio ambiente. Ok, então vamos tomar no bebedouro. Não, cada um traz a sua garrafa e fica tomando com ela. Aí a Folha de São Paulo, sabendo disso, fez um estudo, não sei se você ficou sabendo desse estudo aí, passou um swab no bocal das garrafas dos escritórios e descobriu que elas estavam muito mais contaminadas do que qualquer outra coisa. O que eu quero dizer para você com isso é que não tem regra mesmo, né? Qual das ideias foi a mais inovadora? Todas, nenhuma, todas foram ruins. Qual é a saída? E agora, com a pandemia, puxa, copo descartável de novo. Ele ficou bonzinho? Ele é um Highlander? Se eu puder te responder mais filosoficamente, a ideia melhor é que resolveu melhor o problema que o mercado está mal resolvido. Você entende? A gente pode ir com todo um atributo de um produto que isso aqui, minha garrafa é retornável, ela é mais sustentável, etc. Mas se ela for ruim para a experiência do cara que precisa tomar água, ela vai ser simplesmente, talvez numa câmera, numa fotografia, numa reportagem, eu uso o descartável, desligou a câmera, o cara volta para o que resolve melhor para ele. Então, por isso que eu falo assim, inovação, a sustentabilidade por si só, se você chegar, assim, vamos lá, vamos pegar uma experiência, nós, leigos, que não trabalhamos com resíduos e geramos resíduos todos os dias. Qual que é a experiência do cara que come o produto rápido e vai descartar? Que eu saiba, ele não acumula o lixo dele na casa dele. A não ser aqueles malucos, aquelas minisséries americanas lá dos acumuladores, mas o normal, né, a grande massa do mundo, não acumula o lixo. O cara come aquele negócio e descarta. Antes da pandemia, ele nem tinha essa noção, inclusive, do que ela estava gerando, porque ou era no restaurante que ele ia, ou era na empresa que ele trabalha e tal, e pouca coisa ficava em casa. Só no fim de semana, talvez, quando ele estava em casa, hoje ele está vendo, né, o que ele está gerando, e isso está acontecendo, muita gente aí realmente sentindo. Eu quero dizer com isso, em termos de experiência de uso, Cabral, o cara não tinha problema com lixo. Né? O consumidor tradicional não tem problema. Ele vai no que melhor resolve a experiência dele. Eu quero comer uma coisa rápida, ou eu tenho que
que beber uma água que eu estou com sede. E se o copo descartável, o copo retornável, resolver o problema dele, ele vai adotar o que for mais fácil e o que for melhor a experiência. Né? Cabral, esse é onde eu dou aula na engenharia. Tem alguém com o microfone aberto aí. E aí, quando a gente tenta empurrar para o cara a culpa e ninguém mais aguenta ser culpado, não, você tem que ser sustentável, sabe? Vem as ativistas e tal. Cara, todo mundo cansou dessa história. As pesquisas que mostram, que a gente estuda algumas, falam o seguinte: eu como consumidor já sei que plástico, estou falando de plástico, pode ser qualquer outra matéria-prima, eu sei que plástico é um problema. Eu vou adotar as marcas que mais me ajudarem a ser mais sustentável. Então, quem promover na sociedade ações, experiências que o cara que adotar vai ter mais sustentável, vai ter uma certa vantagem competitiva daqui para frente. Tá? Isso não tem volta, na minha opinião, não tem volta. Mas não é empurrando goela abaixo, tipo, vamos banir o plástico descartável, ele é um monstro da sociedade, que isso vai ajudar, vai servir para a lei. Outro dia a gente estava lá, faz uns 6 meses, um assessor de um senador que eu nem conhecia me liga, fala: o senador aqui pediu para te ligar como especialistas aí da área, qual a sua opinião sobre descartável? Que ele está com um decreto aqui para assinar para proibir descartável no Brasil, o que você acha? Nesse nível a conversa, o cara bate um telefone, acha meu celular não sei aonde e pergunta, deve ter feito para milhares de pessoas. Se todo mundo falou é uma porcaria mesmo, tá na caneta de um senador banir uma indústria, banir emprego, e sem um estudo de entender realmente o que é pior, o que é melhor em cada local do país. Então, eu acho que esse negócio de banir, para mim, é muito mais indo para a filosofia da inovação. O que resolve melhor o problema de matar a sede? Que resolve melhor o problema de uma festa de criança? Que o descartável está aí, né, na experiência de uso, numa área de alimentação de um shopping para lavar de tempo, ele vai ganhar de usar. E aí vai criar custo, vai criar uma série de coisas. Então, eu vou sempre por um olhar de job to be done e como estão resolvendo, ao invés de chegar e falar o reciclável é melhor que o outro e tal. O que está resolvendo melhor o problema da experiência de quem está consumindo aquilo, né? E é por isso que eu vejo os lixos na rua, é por isso que a gente está vendo descarte em tudo quanto é lugar. Porque até então não resolveu, ainda não tem coisa melhor para o consumo rápido do que o que está por aí. Não tem coisa melhor. É muito mais simples, muito mais ágil, muito mais fácil de consumir da forma como está do que isso. Mas o cara joga fora, não tem... é educação, é outro assunto, é outra conversa, né? Concordo com você, não é à noite os caras, as embalagens dão a mão e saem para o mar dar uma nadada, né? Alguém jogou lá, né? Mas isso é inovação, é um outro caminho, né? Desculpa, educação, é uma outra conversa. Então, mas aí tem 2 perguntas aqui, uma muito técnica que eu vou deixar fazer depois, mas uma mais direta até, já que você puxou um pouquinho a filosofia, puxou um pouquinho a inovação, por tudo isso que você está contando, que quando nós montamos a nossa grade de disciplinas da pós-graduação, inovação na prática. Quem nós vamos chamar de inovação da prática? Não, nós vamos chamar se o Gui não aceitar, né? Porque já está escolhido. Vamos lá, a pergunta é essa. Quem é o anjo do Gui? O nosso caso foi um cliente, eu sempre brinco, né? Eu fiz uma palestra num evento e joguei a minha ideia de empresa ali. Acabou a palestra, veio uma executiva de uma multinacional, no caso a Procter & Gamble, eu sempre falo porque a nota fiscal número 1 da Bumera foi para a Procter & Gamble, né? Então eu brinco que, no nosso caso, foi um cliente anjo, né? E aí, só que aprofundando um pouco mais a discussão, só aconteceu isso porque a executiva que me viu, ela era uma intraempreendedora, né? Ela acreditou numa nova ideia e realmente acreditou em brigar pelo status quo de uma inovação e botar para rodar dentro de uma empresa. Então, e geralmente é assim, tá, Cabral? Todo projeto que a Bumera já rodou sempre começa com um intraempreendedor dentro das empresas, que acreditam que é possível fazer diferente, está incomodado e ousa fazer diferente ao que ele tem que fazer, o by the book, né? Então, esses são os anjos da Bumera, tá? Esses são os anjos da Bumera. São as pessoas que realmente querem fazer a diferença, porque é difícil você chegar e falar, vamos mudar tudo, fazer diferente. Não é fácil. Você tem uma linha que cospe embalagem, você tem uma linha que cospe chocolate,
como é que eu mudo tudo isso com o jogo ganhando? Você tem que ser ousado. E a gente está encontrando essa ousadia nesses novos executivos aí que querem realmente mudar, né? Não abre mão de uma boa empresa com estrutura, mas que dentro dessa estrutura pesada, às vezes, consegue puxar projetos inovadores. Então, a gente está encontrando muita gente assim, e cada vez mais, tá? O cara não é jovem de idade, tá? O jovem de cabeça aberta à mudança, ele promove a mudança, né? Então, sem eles a coisa não andava, né? Como é que você vai chegar para uma empresa XPTO falar que você vai fazer flauta para a escola pública de uma embalagem de alimentos, de bebidas? Né? Como é que o cara vai colocar o João Carlos Martins para fazer o conteúdo? Não, mas e começar a criticar? A pessoa precisa acreditar. Ela precisa ver que isso tem um legado para deixar para uma escola pública, educação. Um professor de geografia pode dar aula de música com aquele legado. Isso é pessoa que tem a inovação e quer fazer diferença, né? Então, esses são os nossos anjos que eu falo. A gente nunca recebeu um investimento até 2017. Aí, na verdade, eu recebi um sócio, né? Que estava saindo de uma grande empresa de embalagem e quis investir na Boomera para ajudar a gente, né? A gente estava industrializando, comprando fábrica e tal. E aí ele veio mais um investimento para ajudar a gente no crescimento, que é o Luiz Bucci, que foi da Bimes por muito tempo, Dixitog e tal, e está comigo aí há 4 anos nessa jornada. E toda a galera que trabalhou lá, ou que trabalha lá, tem esse pensamento, sabe? Ou já foi de grande empresa e queria fazer diferença, ou foi sai de uma escola federal e não se vê num programa de trainee tradicional e quer fazer trabalho diferente. Então esse é um pouco do RH da Boomera, é um mix de tudo ali. Bom, essa pergunta técnica eu vou fazer mas depois ainda, porque apareceu mais um aqui, né? Mas essa eu vou misturar com uma coisa que eu vi. Estou falando de inovação, né? E tempos atrás o reitor da Mauá me convidou para participar de uma reunião numa escola de marketing industrial, né? Marketing, isso. E eu fui lá, né? Porque era uma coisa assim, descolada, descompromissada, as pessoas conversando sobre um monte de coisa. E eis que, se não quando, de repente, eu vejo você e um bando de gente lá da Boomera participando daquelas discussões todas. E aquilo lá é um ambiente, vamos dizer assim, provocador, né? Sim. Ele é detonante, se você pensar bem. Porque ele reduz a sua capacidade, como você falou agora, reduz a sua capacidade de pensar igual a zero, né? Ou a negativo. Ações como essa, com um grupo de empresas, você recomenda para as pessoas que querem ser inovadoras? Isso não é uma coisa cara para elas? Eu não acho, não. Acho que até é mais barato do que você achar que uma consultoria estratégica vai resolver seu problema, né? Eu acho que você conseguir usar ambientes como universidade para isso, por exemplo, tá, Gabriel? Tô vendo muita aceleração fazendo isso e tal, né? Mas eu acho que a universidade tem um espaço tão grande para poder unir empresas para inovação, que é mal explorado. Eu acho que vocês estão tentando fazer um trabalho mais nesse aspecto de conexão. Sempre fizeram, né? Conexão da indústria, da prática versus teoria e tal. E a Escola de Marketing Industrial faz isso com maestria, né? José Carlos Teixeira, Moreira Teixeira, tem lá tem o Brasil, tem o Cristiano, Paulo Grise, quer dizer, uma galera assim que fala de empresa válida, que é um termo que eles usam, mas hoje é empresa com propósito, há mais de 30 e poucos anos, e criam essa questão do CPF com CPF, que CNPJ não compra, eles falam, né? Quem compra é CPF. Então, eles criam essa relação entre pessoas e empresas muito forte, né? Então, assim, esses ambientes proporcionam a inovação, totalmente, porque se você juntar o problema de um com o problema de outro, no fim é quase muito parecido, os problemas as perguntas que eu sempre recebo são muito parecidas entre uma empresa e outra. Bota que permite a inovação, e lá permite, né? Você tem várias salas com vários temas para serem discutidos e tal.
e traz pessoas de fora totalmente, filósofos, traz tudo quanto é gente diferente, músicos e tal, no ambiente, aí a inovação, para mim, ela tá já é um caminho bom para ela começar a acontecer. Porque mais do mesmo, achar que contratar uma empresa de consultoria, com todo respeito a elas, tá? A gente usa bastante, inclusive, empresa de consultoria na Bumera, tá? Mas achar que ela vai aqui resolver o problema da sua inovação, para mim é uma miopia da inovação. Você tem que trazer mais gente que vive o mesmo problema que você, né? E botar para discutir, e botar para fazer, né? E, obviamente, tem que ter uma mediação ali no meio, né? E acho que a academia tem essa função, né, de mediação, e a consultoria também, né, mediar essa história. Mas, cara, o que você está vivendo, e por isso que eu gosto de aceleração, eu participo de várias aceleradoras, né, já fui da Endeavor, Braskem Labs, Plug and Play, Gerdau, eles estão promovendo acelerações onde você tem um ambiente que, no caso, eles apostam muito em startups, né, mas eu proporia fazer uma aceleradora de gigantes. Começar a botar gigantes para... O que você faz na aceleradora? Você vai lá com uns 3, 4 meses com um grupo de empresas, geralmente startups, ficam lá 40, 50 empresas ou menos, tal, tendo aulas sobre assuntos importantes e problemas que a gente vive numa startup, só que trocando ideia. Eu estou vivendo isso agora, você também, eu também. Pá, pá. É uma troca de ideia tão rica que eu proporia uma aceleração para os gigantes, acelerar a inovação para os gigantes, colocando várias empresas num programa juntos de aceleração, entende? Que eu acho que isso pode ser um negócio muito louco, assim, tipo, a aceleração está muito focada para startups, né, mas as empresas consolidadas estão tendo dificuldade de inovar, né? Então, num ambiente que está todo mundo discutindo os mesmos problemas que vivem, mas você não vive a politicagem lá dentro? Nossa, é complicado, né? Eu estou fazendo tudo, depende do meu financeiro e trava tudo. São problemas que todo mundo tem, só que a gente acaba ali tratando isso no churrasco no final de semana, no happy hour e tal. Por que não estruturar isso num formato que a empresa possa discutir? Não formato MBA, né? O MBA tem muito isso, mas num formato de aceleração mesmo, de modelo de inovação entre empresas correlatas. Desestruturado, então, né? Exatamente, com liberdade de conversa. E aí um pouco da escola de marketing faz. A escola de marketing faz exatamente isso. Ela cria grupos seletos, ela conversa com pessoas de tudo quanto é nível de empresa, e traz problemas vividos por eles, só que num ambiente aberto para isso, né? Sem medo de concorrência, sem medo de falar coisa que não pode falar e tal. Então, eu faria mais isso. Acho que a academia tem esse papel também. O Tiago está perguntando aqui, eu já vou para a pergunta do Gaspar, daqui a pouco. O Gaspar quer saber de PCR, então é muito técnico, eu vou deixar para depois. Não esqueci de você, certo. Não. O Tiago está perguntando assim, se a Bumera tem contato com institutos públicos de pesquisa. E se isso for positivo, se você, Guilherme, dentro da Bumera, percebe uma mudança de postura naquelas instituições ou nessas instituições em prol da inovação. Quer dizer, é a inovação o tradicional instituto de pesquisa, uma Poli, sei lá o quê, se ele pensa diferente. A gente está evoluindo muito com a parte de pesquisa, com parceiros de pesquisa, né? Acho que essa questão de open innovation, assim, laboratórios abertos, né? Para mim é o futuro em termos de inovação. Eu faço muita coisa offline, tentativa e erro, né? Sabe? Chega um resíduo para a gente olhar, a gente tenta achar aplicação nele. Eu imagino vários laboratórios interconectados achando a solução e todo mundo, se achar uma solução de mercado, todo mundo ganhando com isso. Foi um pouco da ideia do Adote Cientista aí que a gente criou, que hoje está na Mauá. Eu tive muita dificuldade de conseguir isso com pesquisas com órgãos públicos, tá? Em termos de flexibilidade de negociação, de velocidade na resposta, tive isso, mas eu não gosto de generalizar, porque eu sei o esforço que esses institutos estão tendo para ter uma proposta mais mercado, uma proposta mais mercadológica. Eu entendo, obviamente, o recorte academia, que é ciência, é mais longo prazo, mas eu acho que tem um espaço a ser explorado, e eu acabei indo para a universidade privada, justamente que na pública a gente não teve o aceite, a gente queria montar um laboratório na São Carlos, por exemplo, né? E não conseguimos evoluir. E não é porque eles são ruins, é porque de novo, o DNA, ele expurga, ele é um anticorpo para a inovação, né? Isso, a gente viveu isso na prática. E aí a universidade privada aceitou, a decisão é mais rápida, você está ali, o que você precisa? De espaço, contrapartida, como vai ser, bum, bum, pum, estamos instalados, estamos rodando feliz e contente dentro da Mauá.
Mas eu não descarto, porque a gente tem agora uma cientista-chefe na empresa, e uma das missões que ela tem na empresa é realmente criar esse corpo gigantesco de centros de pesquisas conectados às nossas ideias. Porque é impossível a gente achar que vai saber solucionar todos os problemas de resíduos. Muito pelo contrário. A gente quer ser um grande catalisador e um grande unificador de boas mentes para achar a solução. E se a solução acontecer, cada mente que ajudou a acontecer vai ganhar um pingadinho dessa propriedade intelectual. É um pouco isso que a gente está construindo. Mas, às vezes, você não tem isso, essa flexibilidade de negociação da pública. Como é que você negocia uma patente com uma pública? Como é que você negocia uma propriedade intelectual com essa pública? Né? Então, isso são algumas coisas que a gente enfrentou, mas a gente vai retomar de novo, porque a gente gosta, a gente não desiste nunca. A gente quer retomar porque a gente acha fundamental fomentar a ciência no Brasil, trazer mais jovens cientistas a estudar projetos reais e necessários para o país. Cara, assim, a economia circular está só engatinhando. Tem muita coisa para ser desenvolvida. Ela é confundida com a reciclagem mecânica. Reciclagem mecânica é isso aqui da economia circular. Você tem produto como serviço, reciclagem química, você tem uma série de coisas que estão surgindo fora do país e que no Brasil a gente precisa acelerar essa ciência. Eu acho que essa conexão empresa-academia ela é fundamental para a inovação acontecer. Em qualquer lugar do mundo que tem muita ciência acontecendo, tem empresa privada junto com a academia, né? E o que a gente quer é meio que fomentar esse elo, porque às vezes o timing da empresa não é o timing da faculdade. Então, tendo a Boomera ou empresas como a nossa no meio, o jogo acontece, né? Então, a gente quer fomentar. Então, Thiago, assim, queria fazer mais e quero fazer mais, tá? Realmente, eu não encontrei ainda o caminho para estar conectado aos públicos. Ainda está muito prestação de serviço para mim, os públicos, sabe? Já tem que fazer algum teste, pago para fazer e tal. Não está ainda uma parceria de desenvolvimento. Tem umas, especialmente universidades, o Itaú não é tanto assim, mas em universidades existe aquela reunião do colegiado, aquela coisa toda que sempre é necessário para aprovar. Mas antes que o Gaspar fique bravo comigo, ele está dizendo que a grande dificuldade dos recicladores é oferecer PCR de alta performance. É verdade isso? É verdade assim, né, vou voltar àquele papo do reciclado, que é bom descartável ou não, vale a mesma coisa que o PCR aqui, só que indo para o B2B agora. As empresas estão acostumadas com um material virgem na quantidade que ele quer, na qualidade que ele quer, na performance que ele quer desenvolvida. Isso nunca vai parar de acontecer, né? Essa é a função de uma petroquímica para fazer o vidro. Só que, ao mesmo tempo, as petroquímicas estão percebendo que precisam dar uma opção para o cliente e para o mercado de resinas feitas de materiais que estão disponíveis na sociedade, que são os pós-consumos, são as PCRs. Só que o PCR, ele carrega nele um histórico de maltrato, vamos dizer assim. Por quê? Ele está sujo, ele está mal misturado, ele tá contaminado com algumas tintas, ele tem uma cor mais feinha, ele tem um cheiro talvez não tão bom quanto o virgem. Então ele tem vários senões para ser utilizado de novo no primeira vida dele, né? Até que hoje nem é aprovado para usar PCR para contato com alimentos. Tem uma ou outra aí, uma resina ou outra aprovada para isso, mas poucas. Tem muitas restrições de uso. E aí, quando você não tem restrição técnica, você tem a restrição mercadológica, que é a cor, né? Muita gente assim, queria muito usar reciclado, mas eu preciso usar o Pantone roxo 9348, que é a regra global que a gente tem aqui. Esse Pantone eu não consigo chegar. Vai chegar numa corzinha verde, musgo, que é a corzinha do reciclado. Então, não, muito obrigado, que pena, mas gostaria muito de usar. Então, você tem as questões técnicas e tem as questões mercadológicas para o uso do PCR, tá? O que a gente está apostando? A gente plugou nas petroquímicas. A nossa ideia não é vender resina PCR para o mercado, porque isso é coisa de gente grande. A gente está aqui sendo um tooler partner deles de criar grades de resina reciclada com a qualidade que esses caras precisam. E aí, pegando todo o corpo técnico dessas empresas para ajudar a desenvolver, né? Então, a gente bota à disposição a velocidade, o acesso à matéria-prima, porque a gente trabalha com as cooperativas, os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem, inclusive na universidade, para desenvolver produtos com altíssima qualidade e ajuda em todo o corpo técnico dessas empresas para ajudar a gente a desenvolver grades com qualidade superior. É difícil, é um jogo de longo prazo, mas está acontecendo. A gente está com a comunidade agora aqui em São Paulo, que logo mais lançam 2 grades com um gigante aí do petroquímico, grades com excelente qualidade e tal. Mas você vai ter sempre as restrições, né? E essas restrições só vai mudar realmente com
com a mudança da forma de pensar produto, né? Eu aceito usar... Tem uma empresa nos Estados Unidos que ela começou como uma startup chamada Method, e as primeiras embalagens delas eram cinzas, só que eles contrataram o Karim Rashid para desenhar a embalagem, ficou linda, na forma de uma gota, e há 10 anos já usam PCR na formulação. Cinza, horrível, cor horrível, só que usaram dessa cor horrível como um asset da marca para lançar o produto dessa forma. Então, eles já tinham química verde nos produtos dele, é um produto de higiene e limpeza, higiene pessoal e tal, e a embalagem é cinza mesmo, porque ela é feita de embalagem reciclada. Olha que legal. E usou isso a favor, isso há 10 anos atrás. Agora as grandes estão lançando essa história depois de 10 anos que a Method começou esse movimento. Então é uma jornada, tá? É uma jornada e é uma mudança da forma de pensar. Como falei, falar de resina reciclada nas grandes usuárias de embalagens do mundo, há 5 anos atrás, você por favor, segurança, acompanhe esse rapaz que ele tá louco, né? Hoje por favor, quanto de reciclado você tem que eu preciso comprar para botar nas minhas embalagens? Quer dizer, olha, em 5 anos a mudança que isso proporcionou. Então, com isso, com demanda, a qualidade vai melhorar, o descarte vai melhorar, porque agora eu preciso do material. Latinha de alumínio, você está tomando, nem cai no chão, já tem alguém coletando, porque tem valor, porque tem uma indústria da lata de alumínio que hoje está, a indústria do alumínio, que está hoje toda montada para viver de sucata. O plástico, na minha opinião, vai para o mesmo caminho. Hoje você não acha mais PET disponível para o mercado de reciclagem. Tem um problema, obviamente, de logística reversa e tal, isso é óbvio, é o principal problema, mas o que tem coletado você não acha mais para comprar. A indústria do microfilamento, a indústria têxtil, a indústria de embalagem já está comprando todo o PET disponível na sociedade. Tá? Então, isso é uma questão de ajuste em uma jornada. Daqui a pouco a qualidade está em alto nível também. Ou seja, né, só não inova quem não quer. Ou quem não quer. Mas a inovação, para mim, é muito isso. Só inova quem não quer mesmo. Quem tem um ambiente que não proporciona isso. Às vezes você tem empresas, ainda no Brasil ainda tem muito isso, empresas muito hierarquizadas, né? Faz o que eu faço e você limita a criatividade, você limita a inovação. Então, o ambiente, Cabral, para mim, é que proporciona a inovação. Sem um ambiente para inovação, você não inova, cara. Para mim, você não inova. Se você tiver fazer tudo que o seu chefe manda, ou que a matriz manda, você não inova. Você faz o by the book e vai ter um perfil de pessoas que aceitam o status quo, né? Você tem que criar um ambiente. Então, uma das lojas que mostra um conceito de embalagem totalmente diferente não, eu falo de diferente, não vou botar outra qualificação para ela. É a L'Occitane, mas não L'Occitane au Brasil, como eles falam, é a L'Occitane en Provence, que tem uma linha de embalagens absolutamente simples. Uhum. Eu já vi bisnaga de alumínio com... a impressão que eu tenho, vi de longe, essa era como se fosse uma etiqueta autoadesiva impressa em impressora monocromática, preto, né? Ou seja, eles têm uma coisa de produto muito forte. Isso aí, misturado com uma parte daquela entrevista que eu falei para vocês, eu sugiro quem está nos ouvindo, procura, está na embalagem marca, não sei qual, janeiro, fevereiro de 2020. Você colocou ali uma coisa muito interessante, quer dizer, há um novo espaço para relacionamento entre os atores na cadeia. Essa nova embalagem da L'Occitane, para mim, é uma manifestação dessa nova atitude, né? E há espaço para que haja uma nova ligação, um novo relacionamento, de tal forma que o valor adicionado não fique restrito somente, por exemplo, ao supermercado ou ao fabricante de alimentos que vai te extorquir como fabricante de embalagem. Quer dizer, um equilíbrio maior. Não vou nem falar pós-pandemia, porque não existe, mas eu me refiro àquela sua entrevista de janeiro, fevereiro, que não tinha a pandemia ainda no pedaço. E com certeza você fez isso aí antes, até para poder ser publicado em janeiro, fevereiro. Yes. É tempo de um novo relacionamento entre os atores, um relacionamento mais inovador, menos sofisticado, entre aspas. Estou sendo absolutamente amargo nesse sofisticado, né? Irônico. Uhum. Não, eu não tenho dúvida que tem espaço para um novo formato, né? Está todo mundo inseguro, com métricas muito agressivas de sustentabilidade. Quando vira indicador de CEO global,
pode ter certeza que virou indicador de qualquer pessoa que está naquela empresa. E economia circular está virando indicador, já virou indicador de várias, né? E tanto nacionais quanto as globais tem esse tipo de coisa. A questão é como endereçar esses indicadores dentro de um mercado maduro, dentro de um mercado de muito tempo, de uma relação muito dura, né, Cabral? Você tem uma relação muito dura de um grande usuário de embalagem com uma empresa transformadora no meio e um grande fabricante de matéria-prima aqui atrás, né, que depende, às vezes, de uma grande petroquímica ou de uma grande aciaria ou de uma grande empresa de alumínio, quer dizer, estão muito grandes nas pontas e um pequeno, às vezes, aqui no meio, né, uma empresa de embalagem. E esses caras, durante muito tempo, conseguiram... eu lembro que para desenvolver uma embalagem numa gigante global, demorava uns 2 anos para ser qualificado. Hoje, esse processo encurtou muito. Obviamente que foi um movimento das empresas de poder ter mais opções de compra e deixar, realmente né, o porterzinho da vida, 5 forças e tal. Os caras fizeram um trabalho bem feito. Foi sempre uma relação muito pautada, pelo menos na minha época de embalagem, muito pautada nessa relação dura, uma relação transacional, uma relação de ameaça, ou você encontra meu preço, ou eu vou te trocar, vou fazer um bid anual, você vai perder toda a sua conta se não fizer nada. Quantas vezes eu vivi esse tipo de relação no mercado de embalagem durante toda a minha carreira nessa história, né? Isso destrói inovação, isso não constrói inovação, né? Não é você ameaçando o cara que vai perder, que você pediu para ele investir naquilo, o cara investe e ameaça ele no próximo vídeo vai perder tudo. Não é esse tipo de relação que você vai achar que vai ter inovação. Não vai ter inovação, vai ter custos embutidos, vai ter uma série de coisas. Eu vou dar um exemplo no mercado de embalagem, no mercado automotivo, que eu tive a oportunidade de participar. Uma grande montadora, gigante montadora, fez um trabalho junto com a gente e com a Escola de Marketing Industrial. A gente participou nisso para entender todos os tiers da cadeia, e entender onde tem desperdício de produtos ali. A gente foi num específico que fazia aqueles tampões de carro, onde o molecada coloca as caixas de som, né, naquele tampão. E aí a gente foi ver, o cara jogava em torno de 100 toneladas daquilo em aterro sanitário todos os meses. Tá? Aí quando eu chegava e olhava aquele defeito, por favor, me mostra cadê o defeito. Você não está vendo? Eu falei, não. Aí ele acendia uma luz, tipo uma luz gigantesca, você via um pontinho preto naquele produto, estava perfeito, Cabral. Falei, mas isso aqui é o defeito? Se chegar na montadora e eles pegarem, eu tenho que pagar uma multa de não sei quanto, não sei o que. Então, eu prefiro segurar aqui e jogar 100 toneladas. Com essa brincadeira, com esse projeto, de não afrouxar a especificação técnica, tá? Mas revisitar as especificações técnicas disso, o saving que a cadeia automotiva naquela empresa conseguiu foi coisas assim, milionárias, né? E, obviamente, se evitar desperdícios que poderiam ser utilizados nos produtos tranquilamente, não tem defeito técnico, não tinha nada, é uma questão de aspecto visual muito pequeno. Então, a relação muito de apertar o fornecedor chegou onde chegou. Ninguém mais aguentava mais. Agora, só que aí vem uma ordem global e fala, amigão, agora você tem que ser mais sustentável, com o mesmo custo, com o mesmo não sei o quê. Quem sacar essa história e começar a realmente, você quer mais sustentável, e começar, tem isso aqui que você me forçava a fazer, agora, se eu fizer dessa forma aqui, talvez eu consiga te dar um saving de custo em uso. Talvez a gente consiga fazer um processo de refil, a gente consegue fazer um processo de fazer uma embalagem mais simples, do que aquela que se pediu para fazer há 30 anos, que era para durar 2 anos na prateleira e ela roda em 60 dias. Será que a gente não dá para revisitar a estrutura? Né? Então, está um momento bom para isso. Uma época eu trabalhei muito tempo numa siderúrgica, que siderúrgica, né? Poucos players, né? E tal. Qual que era a minha diversão ali? Chegaram meus clientes, na época da linha branca, e falar, vamos dissecar, vamos dissecar aqui a geladeira, dissecar o fogão, ver que tipo de aço eu estou usando aqui, para ver se a gente consegue oferecer um aço mais simples, mas com a mesma performance, para te dar um save no produto. E daí a gente conseguiu alguns saves absurdos para a empresa. Então, esse tipo de inovação está aberto. Esse tipo de inovação está aí. Quer dizer, começar a simplificar a estrutura, começar a criar modelos diferentes para o cliente e tal, ele está bem aberto, porque a pressão aumentou agora. Além de custo, também tem o driver de quero ser mais sustentável. Né? Então, é um pouco isso, redesenhar as estruturas, repensar realmente. Que é complicado, você tem uma fábrica atrás de você precisa encher aquela fábrica, você tem funcionário para pagar, a luz e tal. Mas eu acho que tem um ambiente de inovação bom, né? Se as empresas que comandam a demanda darem essa oportunidade para
deles. Tá? Eu acho que o brand owner tem um papel fundamental hoje no mercado de embalagem. Ele tem que entender que todo mundo quer atender e que todo mundo precisa de um pouco de paciência para construir inovação. Tá? Não é com ameaça que vai ser construída a inovação. Eu acho que a inovação acontece no ambiente que proporciona isso. Então, eu acho que o brand owner tem um grande papel nessa história. Eu acho que eles têm eles podem fazer um trabalho brilhante, né, de conseguir embalagens muito mais interessantes e que atendam a necessidades técnicas que ela tem que atender, obviamente, mas com uma visão de sustentabilidade bem legal. Bom, você sabe que horas são? Não. 5h20. 5h20, tá bom. Você começou a falar aí, eu me lembrei como é que chama? Uma notinha que eu vi que os bancos vão lançar agora como é que chama? Uma cesta verde, quer dizer, de empresas que são preocupadas com sustentabilidade. Olha, nós temos que deixar, afinal de contas, nós estamos te alugando já faz... Você dá aula, você gosta disso. E nós temos que deixar um espaço aí para as pessoas fazerem perguntas, né? Tem uma aqui. Deixa eu rapidinho, você que viu agora da Sandra Santos falando do Japão. Isso eu vou contar uma curiosidade do Japão super legal. Um amigo nosso trabalha com a gente, o Kenji, foi passar férias no Japão. E ele viveu um negócio muito interessante. O Japão não tem cesto de lixo na rua, né? Por princípio, os caras não botam lá, porque ele entende que se você gerou resíduo, você que se vire com ele, entregue na sua casa no dia correto, porque cada dia tem sua logística correta para buscar. E ele lá tomou uma garrafa de água num caminho para um passeio que ele estava fazendo e chegou num restaurante para almoçar com a esposa. Chegou lá, consumiu lá um refrigerante, a comida, etc., e botou a garrafinha de água dele lá na mesa para o garçom levar. O garçom, com toda a simpatia, virou: legal, isso aqui eu pego. Essa garrafinha, desculpa, não é nossa, é sua. O senhor entrou com ela, leva daqui. Meio que isso, assim, sabe? Tipo, não vou jogar no meu lixo. Isso lixo é seu, cara. Se vira, você que quis consumir. Isso força um pensamento de você consumir coisas que não vai te dar esse trabalho. Ele ele foi lá, saiu dali, comprou o squeeze de alumínio dele para encher de água durante o caminho, porque ele não quis mais esse trabalho de ter que levar o lixo dele durante o passeio dele todo. Então, essa forma, esses mecanismos aí de criar essas coisas divertidas até, e não penalizar, mas simplesmente, desculpa, eu pago muito caro para destinar meu resíduo do restaurante, então quanto menos jogar no lixo, menos eu pago. Então, isso aqui não é meu, pode levar, sinto muito, mas esse eu não quero não, obrigado. Então isso é muito louco, assim, esse é um exemplo do Japão de como eles estão resolvendo a coisa lá. Eu gosto muito do Lean Living, né? Que todo mundo fala Lean Production, eu gosto do Lean Living, né? Eu preciso, então não vou. Bom, Guilherme, eu realmente, como você falou, papo de compadre, né? A gente ficaria conversando aqui os dois até sei lá que horas. Se tivesse uma cerveja, uma taça de vinho, não sei o que você prefere, a gente iria mais tempo ainda, né? Eu não sei se alguém tem perguntas, algumas foram feitas, o espaço está aberto. Que simpático. A Ana Arques falou: a gente ficaria escutando. Que bacana, obrigado. Não, assim, é isso. Acho que inovação é um papo realmente muito gostoso e o Brasil, e eu acho que o mundo está aberto a coisa nova, né? Acho que a gente tem que aproveitar esse ambiente que a pandemia criou. Eu tinha um certo receio que pós-pandemia a gente voltaria ao modelo tradicional de como fazer as coisas, né? E muito pelo contrário, Cabral, nossos projetos alavancaram, as coisas estão começando a voltar. A gente teve um problema no começo, com todo mundo aí realmente preocupado com o que poderia acontecer com uma empresa em momento de scale-up e tal, tudo é contadinho. E aí isso é que você percebe projetos saindo da gaveta, justamente porque, de novo, as empresas não são boazinhas. Tem alguma coisa na sociedade obrigando elas a pensarem desse jeito. Quem sabe, né, pós-pandemia, a gente entenda nosso papel como cidadão e consiga fazer isso. Mas é educação pura. Tem que trabalhar, para mim tem que ser uma matéria igual matemática, que minha filha de 8 anos já aprende, e meu filho de 4 já está tendo alguma noção.
tem que ter sustentabilidade, ou ecologia, ou economia circular, o que for, desde a criança até a faculdade. Tem que ser uma matéria como matemática, como português, como geografia, que aí você cria pessoas com esse DNA já montado e vai facilitar muito a nossa vida. Você com certeza segue o Fórum Econômico Mundial, né? No LinkedIn. Sim, sem dúvida. A gente foi premiado esse ano por eles. Vai ser em setembro a premiação, super legal, e a gente está sempre junto aí com os caras. Pô, mas isso aí você não contou pra gente ainda, hein? Eu poderia ter posto Que prêmio que você ganhou agora? Conta pra mim. A gente ganhou o Empreendedor Social 2020 e vão anunciar em setembro agora. E estou muito feliz com essa história. Então, porque isso abre um caminho, não para a Boomera, mas para todas as empresas que estão com a gente juntos, para ter uma visibilidade global do que a gente está fazendo no Brasil e o que pode ser feito com a ajuda de pessoas brilhantes que estão por aí, dar uma atenção especial para o nosso paizinho aí, que perdeu um pouco de atenção com essa loucura que a gente está vivendo. Mas é legal essa exposição para trazer mais coisa para cá e muita conexão bacana que a gente pode fazer. Viu o que o João falou agora aí? João. Vocês acreditam em inovações Brasil ou precisam ser mais locais? Estado, cidade? Outra, adorei a pergunta. Eu gosto de começar pequeno, eu gosto sempre de começar pequeno e ir expandindo. Eu não acredito em solução de inovação pronta, então eu acredito que você vai construindo ela. Então eu sempre voto em fazer protótipo, piloto, eu cumpro o padrãozinho da ciência, né? Faz o piloto, a hipótese e tal, blá, e aí de repente, cara, eureka, expande essa história e vão para o mundo inteiro. Então, e você começando pequeno, eu acho que você tem muito mais chance de sucesso e ajuste logo no início do que você já começar a achar que vai ter que... É que tem muita ansiedade na inovação ou na startup de você querer lançar logo sua ideia antes que alguém copie, né? Dá esse pouco de medo. Mas eu aprendi que isso é besteira mesmo, assim, acho que o importante é você botar para rodar logo, testar suas hipóteses rápido e você ir ampliando. A Boomera até hoje está em protótipo, né? Até hoje a gente é bom. A gente é uma empresa em protótipo. A gente não sabe ainda o nosso modelo de negócio. A gente realmente ainda é uma empresa prototipando, né, no gerúndio. O Brasil não sabe qual é o seu projeto ainda. Você falar de estruturas, eu me lembrei agora do caso de um aluno que ex-aluno, né, no caso, 8, 10 anos depois ele veio conversar comigo, ligou, tal, foi lá conversar, ele de bermuda, tal, sabe, tênis, assim, bermuda, e era um cara super, sabe, aquele cara, né, você quer saber moda, olha pro bicho. E eu falei, o que é isso na tua vida, cara? Não, tá, startup, eu agora resolvi ser feliz, eu ganhei muito dinheiro em banco, aí um dia o meu chefe perguntou para ele era 9 horas da noite, tem alguma coisa para fazer? Ele falou, não, por quê? Porque eu tenho que ir para minha casa e minha mulher está acordada e eu não sei o que fazer. Ele falou assim, aquilo foi uma coisa tão forte para ele, que ele falou assim, eu não quero chegar na idade dele e ficar dessa forma, né? E aí ele saiu, ele montou uma startup, a história dele é longa, não vou ficar contando aqui, mas ele fala, vivo com muito menos, mas não dá para comparar o grau de felicidade, eu vejo coisa nova todo dia, estou inovando. Então tem essa coisa do desapego, né, um pouco do status, que você falou muito bem tempos atrás, minutos atrás, quer dizer, as pessoas precisam de alguma forma escapar daquele kit de sapatinho nisso, bolsa não sei o quê, cabelinho assim. Concorda comigo? Eu concordo. Eu acho assim, cada um tem sua visão de vida, João Cabral. Eu acho que a gente tem que tentar ser feliz e realmente conhecer o que a gente é na essência, né? O meu caso está funcionando desse jeito. Ao mesmo tempo, eu sou casado com uma executiva de uma multinacional que ama o que faz e não sai de uma multinacional só se tirar ela de lá, porque ela ama o que faz, e assim vai. O que é importante, eu era aquele cara chato do cafezinho que ficava reclamando, essa missão na parede é mentira, essa visão a gente nunca vai chegar, e achava que a empresa que eu trabalhei que era o problema, né? E muito mais, o problema era eu que não estava, eu não me encaixava naquela história. Então, eu acho que o mais importante é o autoconhecimento que a gente precisa fazer. A gente está doente, como eu falei, assim, a gente está no meio da pandemia, morrendo 1.000 pessoas quase por dia no Brasil, uma loucura, o mundo parou, a economia parou, e você vê todos os dias a competição pela vacina.
É meio idiota eu falando, deve ter gente farmacêutica, sei lá, escutando, vai, pô, mas o Gui não conhece, farmacêutico precisa ganhar dinheiro. Não estou falando disso. Eu estou falando que estamos numa pandemia. Se a gente unisse força, a vacina podia ser encurtada, tem que ter o prazo. Por favor, não me entenda que eu estou simplificando a história. Eu sei que a história é complexa, mas eu quero dizer assim, quando eu vejo que tem gente vendo quem corre mais rápido para lançar alguma coisa, está matando gente todo dia, em vez de unir força e inteligência para isso, e pega um presidente da maior potência mundial e fala, tudo que vocês fizerem eu compro antecipado, demonstra um pouco como a gente está doente. Né? A gente está doente, o ser humano está doente. Beleza. Isto dito, como é que a gente cura a doença? Primeiro, para mim, é se autoconhecendo. O primeiro papo é esse. Entendeu? Quem você é, o que você quer fazer, o que você ama. Eu tive isso, uma questão, já contei a história para você, mas eu posso encurtar aqui. Eu tive isso com a morte do meu sogro, né? Tipo, de chegar, ele viveu com câncer, o cara acordava às 6 da manhã para fazer quimioterapia, às 7 estava na rua vendendo, ele é vendedor de lonas e tal. E o cara falou, ô Gui, vamos, fim de semana vamos comer tal coisa, porque eu não sei se eu vou ter o próximo fim de semana para comer também. Ele brincava muito com essa história, né? Até teve um dia que ele não teve mesmo e foi. E esse papo da finitude me trouxe para tentar pensar o que eu quero fazer da vida. Eu quero ser o eterno reclamador de bons salários e bom não sei o quê, mas reclamando que a empresa não deixa eu pensar, não deixa... Ou eu vou buscar meu caminho, né? Eu preferi buscar meu caminho. Mas o meu caminho é meu caminho, entendeu, Cabral? Pode ser um caminho diferente de quem quer comprar Louis Vuitton e ama comprar Louis Vuitton e trabalha para isso e seja feliz dessa forma. O que eu sempre falo assim, cara, seja feliz de verdade, se tenha a sua verdade e busque isso e faça sempre o certo e tal, para não transformar o que está transformando esse país, infelizmente, sem valores nenhum e tal. Então é isso, eu não sou muito todo mundo tem que ser mais sustentável no consumo e tal. Eu acho o seguinte, se você entende que o seu consumo está correto, saiba que logo mais você vai ser cobrado por isso. Tá? Vai chegar uma continha na sua casa. Né? Então, isso vai chegar. Só que, se ele não foi educado, Cabral, e desde o começo, como é que você bota na cabeça desse cidadão que ele tem que pensar diferente? É só com mecanismos diferentes, é só realmente com regras, com leis, etc. Mas a criança nova que já foi educada, ela já vai ao mesmo tempo que ela sabe fazer quanto 1 mais 1 é 2, quer dizer, ela vai saber que jogar lixo errado é ruim para a sociedade, como ela aprendeu a fazer matemática, aprendeu geografia. É um pouco da minha esperança de que isso entre de uma vez por todas no nossa matéria de escola, de faculdade, como ponto obrigatório para o nosso bem, no fundo, né? É bom para nós, né, cara? E não você viver num ambiente que você não consegue mais nadar na praia porque tem coisa boiando, é complexo, né? Tem uns amigos... Se bem que eu vou contar uma coisa para você que é super divertido. O meu filho, Fábio, estava na praia, em Ubatuba, faz o quê? Faz uns 10 anos, um pouco mais. E, de repente, ele voltou, mas isso aí você vai dar risada. Ele voltou assim, pai, olha o que eu achei boiando. Uma nota de 50. Aí. Podia ser só isso boiando. Isso aí. Não, Ubatuba, praia limpa, né? Mas achar uma nota de 50 boiando, estou falando sério, não é bobagem, não. Ele achou uma nota boiando. Deve ter caído no calção de algum surfista ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que as empresas, Cabral, as empresas têm uma grande oportunidade agora de montar ajudar a construir esse caminho para a sustentabilidade, e como vantagem competitiva. Né? Eu acho que as empresas têm recursos, têm métricas claras de economia circular, cada vez ampliando isso, e tem empresas nascendo, e a nossa é uma delas, mas tem milhões de outras nascendo, para ajudar esse caminho. E quem sair na frente, criando mecanismos, criando produtos, serviços que façam da gente consumir mais sustentável, vai ter a vantagem competitiva, que há pouco tempo atrás era só tecnológica, hoje é tecnológica e sustentável. Então, essa corrida começou. Não é à toa que a gente tem uma fábrica para atender uma grande petroquímica que vende virgem. Por que o cara quer fazer isso? O cara, né, assim, não é à toa que uma Unilever, como você comentou, do Omo, está fazendo embalagem com material reciclado, shampoo com material reciclado. Quer dizer, tem coisa aí. Eles já enxergaram essa história e estão fazendo acontecer na prática. Né? Excelente, Guilherme. Cara, o gesto que eu posso fazer é isso aqui, ó. Tamo junto. Cara, muito obrigado. Por isso que você é professor, porque a gente tem a honra de ter você como nosso professor numa disciplina chamada inovação na prática. Quer dizer, você não precisa ser disruptivo, você pode inovar todo dia. Eu lembro, eu li uma vez
um texto do do Nizango Anais, né? Uhum. Ele publicou um texto na Folha, eu recortei mesmo, faz tempo isso, que ele falou assim: todos os dias pela manhã, ao me barbear, eu me lembro do Steve Jobs, né? Que é Think Different. Aí eu acabo de me barbear, ponho roupa, aí eu penso como a Nike, que é Let's Do It, né? Ou seja, ele conseguiu juntar dois slogans, né? Que é bem isso que você falou, né? Então eu quero te agradecer muito, adorei como é que chama? Aceleradora de gigantes, eu fui escrevendo aqui. Gostei muito. Muito obrigado. Você sabe que é um prazer muito grande. Já tem uma fala do LinkedIn para mim aqui. Conversa mais do que inspiradora. Muito obrigado, Guilherme. No LinkedIn, hein? Legal. Muito legal. Muito obrigado. É um prazer sempre inenarrável, indiscutível, né? Incontrolável quando você está com a gente aqui. Uma palavra final sua. Eu agradeço muito, é um tema realmente que me fascina e, obviamente, que eu empurrei a minha cabeça de inovação para a sustentabilidade, mas inovação como um todo, para mim, é o que me motiva, realmente é o que faz acordar todo dia, e estar com você, estar com vocês também nesse curso, eu quero trazer exatamente isso para a discussão, como implementar, que método usar, que ferramentas práticas, trazer casos que estão acontecendo, vai ser realmente uma conversa bem dinâmica para as pessoas, para tentar ir testando e colocando em prática no dia a dia da gente. Então, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, 1h40 de conversa aí. E, obrigado, foi muito legal. Obrigado mesmo. Como você falou, uma prosa, né? Uma prosa. Muito bom. Gostoso. Cara, valeu para todo mundo. De longe aqui, um super abraço em você, na família. É sempre um prazerzaço conversar com você. Muito obrigado. Valeu, pessoal. A gente gravou isso, depois a gente vai contar para vocês onde está. Gui, Tchau. abraço. Valeu. Obrigado. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau. Até mais.